Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria poder fechar o ano de 2020 com a lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical. Durante esse último trimestre aprendemos com Jó, com a vida de Jó, durante os momentos de provação que Jó enfrentou, os diálogos que ele teve com Deus, e estaremos fechando esta lição de número 13, com chave de ouro. O textual nos diz o seguinte, meus amados, Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Glória a Deus por isso. Verdade prática diz, a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Encontramos inúmeros versículos na palavra de Deus que corrobora com esta verdade prática. Um dos grandes versículos que é o textual da Bíblia Sagrada, que muitos entendem por textual, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós sabemos que a vida eterna é um dom gratuito de Deus através do sacrifício do seu próprio Filho Jesus. Deus, cumprindo a sua promessa, enviou a Jesus para morrer no lugar de toda a humanidade. E a restauração do homem e, na verdade, o estreitamento dessa comunhão entre nós e Deus veio através desse grande sacrifício. E Paulo, escrevendo a Efésios capítulo 2, versículo 8, deixa muito bem claro também, dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versículo de 1 ao versículo 17. Quando eu vou ler apenas 3 versículos para ganharmos tempo, versículo 1 diz, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que em tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O versículo 17 diz, então morreu Jó velho e farto de dias. O objetivo da nossa lição, meus amados, é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade dos seus filhos e também da sua criação. As bênçãos de Deus, a prosperidade alcança a todos. A Bíblia diz que Deus é que dá riquezas aos homens. Deus é que beneficia toda a humanidade. Então, claro que Deus permite, porque a degradação do meio ambiente traz consequências para o próprio homem. Quando Deus fundou a terra, quando Deus criou e colocou o homem ali no jardim do Éden, tudo Deus fez perfeito. Mas a terra foi maldita por causa do pecado. As consequências do pecado trouxe uma desastrosa mudança climática e também na vida do homem. A própria terra sofreu, porque abrolhos, espinhos de abrolhos nasceram dela. O homem passou a ter que arar a terra, trabalhar com ela, enfim. São a infinidade de consequências que o universo sofreu por causa da desobediência da coroa da criação. Muito bem, meus amados, nós temos aqui a nossa introdução que fala sobre o que trataremos nessa última lição, sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando Jó ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Os seus amigos se o acusaram durante a sua prova, a prova que Jó passou. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram que se retratar. Deus testemunhou quando o inimigo das nossas almas, quando Satanás foi diante de Deus e falou que Jó ele adorava a Deus, servia a Deus, porque ele era um homem abençoado por Deus. E na verdade Deus permitiu tudo aquilo que aconteceu com Jó para mostrar, para provar que não havia uma barganha divina com o homem para ser adorado, para receber adoração. Existe possibilidade, sim, do homem, mesmo ele estando na maior pobreza, de ser um verdadeiro adorador. Do homem mesmo diante da sua riqueza, o homem que possui grandes bens, ele também ser um verdadeiro adorador.
e temos aqui como exemplo Jó. Mas Jó, durante os 38 capítulos em que Deus se mostrou em silêncio, nós encontramos Jó ali questionando contra Deus, né? Com Deus, não contra Deus, com Deus. Algumas indagações, Jó, no meio daquele sofrimento, ele questionou com o Senhor. E Deus mostrou para ele o quanto ele era limitado. No capítulo 38, nós encontramos Deus falando para Jó, onde estava Jó, quando eu estava fundando a terra. Com que inteligência você tinha? Deus fundou a terra com o seu próprio poder e com a sua própria inteligência. O mundo e tudo que nele há. Deus mostra para Jó também, aqui no capítulo 39, Deus mostra para Jó dizendo que os animais do campo, eles geram seus próprios filhotes e as suas crias, eles convivem ali quando o trigo cresce. Então Deus, ele está atento a cada detalhe que acontece na terra. Deus mostrando para Jó, nós homens, nós não conseguimos, nas nossas limitações, controlar tudo, controlar todas as coisas, mas Deus, no seu poder ilimitado que Deus tem, ele consegue controlar todas as coisas, ele consegue ouvir os mais de 7 bilhões de habitantes que há no mundo. Deus consegue ouvi-los simultaneamente ao mesmo tempo. Esse é o Deus que eu e que você serve. Por isso nós temos que dar glória a esse Deus, honra a Ele, louvores constantemente e voluntariamente, independente do bem-estar ou não, e se nos humilharmos, aprendermos com Jó. O tópico 1 fala sobre a humilhação de Jó. Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram isso, como Deus expôs a Jó a sua onipotência da criação, né? E com sabedoria, sapiência, quer dizer, Deus fundou a terra com sabedoria, com o seu poder, com o seu conhecimento. Deus pode todas as coisas. Para Deus não há nada impossível. Todas as coisas são possíveis para o nosso Senhor e o nosso Criador. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu, né, de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz, então cabe a nós, irmãos, aprendermos com Jó, né, sermos humildes, reconhecermos que só Deus pode todas as coisas. O subtópico 2, o tópico 1, fala sobre a reverência e submissão. Diante da assombrosa criação de Deus, meus queridos, Jó chega a um ponto de exclamar: bem sei que tudo podes. Jó capítulo 42, versículo 2. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus, reconhecendo que tudo podes. E ali ele atribui a Deus, né, que é os desígnios divinos. Deus tinha um propósito, tanto para aquelas pessoas que estavam vivendo ali com Jó, né, que eram contemporâneos de Jó, os seus amigos e outros, seus familiares, né, e quer dizer, a sua esposa. Deus se revelou a eles, mas essa história de Jó, o quantas pessoas não extraíram dessa história dele forças também para se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para reconhecer a soberania de Deus, para reconhecer que Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso e digno de toda adoração. Quantas pessoas hoje não se submetem a Deus, se humilham e Deus tira elas lá do monturo e os levanta, lá das cinzas, e os levanta e também faz essas pessoas assentar com os príncipes. No subtópico 3 fala também sobre uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia antes. Enquanto ele estava passando pelo deserto, ele se dirigia a Deus com questionamento, mas agora não. Agora sua atitude é uma atitude mais humilde. Ele aprendeu com o Senhor. E é o que nós devemos também fazer. Aprendermos com Deus. O salmista falou isso. Foi bom eu ter sido afligido
porque eu aprendi os seus estatutos, aprendi os seus preceitos. Muitas vezes as aflições, as provações, dentro de uma soberania de Deus, né, dentro de um propósito divino, e Deus permite o sofrimento nas nossas vidas do justo para nos trazer lições gloriosas, para nos trazer sabedoria, porque é nos pés do Senhor que nós adquirimos a verdadeira inteligência e a verdadeira sabedoria. E agora, com a sua atitude humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus. Olha, nós não podemos viver também apenas das experiências dos outros. Claro que a experiência de Jó nos ajuda muito, mas nós devemos buscarmos as nossas próprias experiências com o Senhor. Buscarmos a experiência pessoal com Deus. E isso daí nos dá condições de estarmos firmados em Deus, firmados na verdade, alicerçados no Senhor. Então, quando Jó exclama dizendo assim, conforme descrito nas seguintes palavras: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus próprios olhos, os meus olhos te veem. Né? Jó disse, eu só conhecia de ouvir falar de Deus, eu conhecia, como muitas pessoas por aí têm o conhecimento teórico de ouvir falar de Deus, mas não buscaram uma experiência mais profunda com Deus. Está ali no seu silêncio, no seu quarto, dobrando o seu joelho e falando com o Senhor, né? E ouvindo a voz de Deus. E Deus fala de várias maneiras. Para Jó, Deus se apresentou como um redemoinho, né? Em um redemoinho, Deus se apresentou e falou com Jó. E Jó teve essa experiência gloriosa com o Senhor. E muitos outros homens de Deus vivenciaram uma experiência. Então, nesse subtópico 3, encontramos Jó tendo a experiência pessoal com o seu Criador. Ele ouvia, né? Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Essa experiência mudou a forma de ser. Tem um teólogo aqui, segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Isso, interessante, né? Nós não podemos nos contentar apenas, né, com a experiência das pessoas. Devemos buscar. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está perto de todos nós. Porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Aquela experiência que Isaías teve no capítulo 6, quando o rei Uzias morreu, né? Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, né? E com duas cobriam os seus pés, com duas cobriam os seus rostos, com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías continua dizendo, toda a terra está cheia da sua glória, louvado seja Deus. A intercessão de Jó, né? Tópico 2 fala sobre a intercessão de Jó. E o subtópico 1 do tópico 2 fala a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para ele e faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42, 7. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstra que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusavam o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Isso acontece na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Às vezes eles estão passando por uma provação e as pessoas estão acusando, dizendo que aqueles homens estão em pecado. Há muitas acusações, os homens de Deus passam por acusações, mas aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia, o salmista Davi diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Deus lhe defende,
quando você está no seu direito, quando você conhece, você na sua experiência com Deus, conhece a sua sinceridade, conhece a sua honestidade, conhece a sua reverência ao Senhor, a sua humildade diante do Senhor, que você quer fazer o melhor pelo seu próximo, o melhor pelos seus irmãos em Cristo, o melhor por uma sociedade. Sabe o que acontece? Deus, ele faz uma leitura real da sua vida e Deus sai em sua defesa. Foi o que Deus fez. A ira de Deus, ela se voltou contra os amigos de Jó, sabe? A ira de Deus. Mas Jó vai em uma demonstração cristã, quando eu digo cristã, porque nós estamos vivendo na era cristã, mas Jó viveu na época da lei, Jó ele viveu em um tempo em que os patriarcas viviam, talvez antes da lei, né? Eu talvez estou aqui cometendo uma falha sobre Jó viver no tempo da lei, mas na verdade Jó ele viveu talvez antes da lei, porque ele foi contemporâneo ali de Abraão. Ele viveu em Ur dos Caldeus, e ali o que acontece? Jó ele viveu uma experiência profunda de comunhão com Deus, e ele não tinha outra forma de reagir senão interceder pelos seus amigos, ser um intercessor, não guardar rancor, mas orar por eles, interceder por eles. Tem certas situações que às vezes somos afligidos por até próprios irmãos, ou na família, ou irmãos em Cristo, em que quando a gente vai para a oração, o Espírito de Deus nos leva a viver como Jó viveu. Vai, em vez de pedir para que a mão de Deus, ou que as consequências daquela ação naquela pessoa venha cair sobre ela, não, o Espírito de Deus nos leva a amar essas pessoas e pedir para Deus guardar, para Deus ensinar, para Deus instruí-los e levá-los a uma consciência de arrependimento e se humilharem e receberem o perdão de Deus. Muito bem. E aqui o pecado dos amigos de Jó, representado por Elifaz, mais velho. O pecado dos amigos de Jó, evidentemente, exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Para eles, todo o sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça, e não uma forma de punição. Jó capítulo 1, versículo 8 até o versículo 2. Paulo corrobora esse princípio quando ele diz que nos foi concedido a graça de permanecermos por Cristo, de padecermos por Cristo, e não apenas de crermos nele. Filipenses 1, 29. Nisto os amigos de Jó pecaram, e por isso precisavam da intercessão do homem de Ur, os dos caldeus. Então, meus amados, nós encontramos aqui a palavra de Deus nos mostrando qual o nosso comportamento como verdadeiros servos de Deus quando estamos padecendo por amor de Jesus. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. A oração de Jó. Deus dirige aos amigos de Jó e aconselha-os irem ao patriarca para que este interceda por ele. Olha, Deus mostrou a direção. Tem uma pessoa que é capaz de orar por vocês, interceder por vocês, porque ele tem um canal aberto comigo, porque ele foi provado e aprovado. Glória a Deus. Às vezes somos provados, porém somos aprovados quando não murmuramos, quando não blasfemamos contra o Senhor, mas como nos apresentamos com o coração gratos a Deus. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. Já fomos falando, né? O tópico 3 fala sobre a restauração de Jó, restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente na dimensão moral e espiritual.
convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Quer dizer, Deus restaurou, né, aquele momento de comunhão, a oportunidade de Jó voltar a ter uma vida normal, abençoada. Deus deu bens, Deus deu filhos, Deus abençoou, na verdade, os bens materiais que ele precisava, deu longos anos de vida para Jó. E diz que aqui na leitura oficial fala que as filhas de Jó eram das mais belas daquela região. Então Deus deu uma grande vitória a Jó e, na verdade, não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Não há teologia nesse sentido. A mensagem de Jó, ela, como diz aqui o escritor, a mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama, e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Deus não faz barganha com o homem, Deus não precisa comprar o seu louvor e a sua adoração. Deus não precisa, não depende da glória do homem. Jesus, uma certa feita, falou: eu não busco a glória dos homens, porque ele tem a própria glória. Isaías teve aquela visão gloriosa. Deus, para o nosso entendimento, 24 horas no ar, né, dia e noite, Deus é adorado pelos serafins, né, pelos querubins, né, pelos serafins. Deus é adorado ali na sua formosura, na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Restauração de Jó. Tópico 3 e subtópico 2 diz restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões sociais e materiais. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas, né, físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundantemente sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó tanto em dobro tudo quanto dantes possuía. Jó 42, versículo de número 10. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, restaura a vida moral, restaura a vida social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Eu tenho vivido nesses 38 anos servindo ao Senhor, por várias experiências com o Senhor. Experiências gloriosas, provações, mas também grandes experiências, sabe? Cada um, como diz, tem aquele ditado, cada um no seu quadrado, cada um de nós vivendo uma experiência, e que às vezes a nossa vida realmente ela dá um livro, a nossa vida ela dá uma série, a nossa vida ela dá um filme. Se nós fôssemos registrar cada detalhe da nossa vida, a experiência que nós vivemos com Deus, dá realmente para escrever um grande livro. E eu, depois que eu tive um encontro com Jesus, eu vivi e tenho vivido várias experiências, tanto no lado familiar, quanto no lado secular, né, no trabalho, quanto também na vida ministerial, né, como membro, depois como ministro, como pastor, vivido vários tipos de experiência. E isso daqui, essa vida de Jó não foi a exclusividade dele. Todos nós enfrentamos o sofrimento também. Você vê nesse último ano o que temos enfrentado nesta pandemia. Eu fiz uma reflexão nesta manhã até falando sobre o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer, esse ano de 2020 se tornou uma grande noite para toda a população mundial,
uma grande noite, noite de muitas trevas, né? Mas nós estamos com a grande esperança de que está se findando, né? Tivemos a comemoração ontem do Natal. Jesus, ele é a nossa estrela da manhã. Então esse choro pode ter durado essa noite, mas a alegria poderá vir pela manhã. Esperamos, nós temos uma esperança. Jesus é a nossa esperança. Tanto esperança de vida eterna, como esperança nas nossas lutas e tribulações que nós enfrentamos nos nossos dia a dia. E vencemos. Muitas delas nós vencemos realmente com uma postura elevada. Nós vencemos de cabeça erguida. Nós encontramos a potente mão de Deus ali sendo colocada naquela batalha que estamos enfrentando, Deus sobrenaturalmente entrando na nossa guerra e nos dando uma grande vitória. A conclusão que queremos, né, nesse momento transmitir aos irmãos que está aqui: chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. O Senhor é a nossa recompensa. O Senhor é o nosso galardão. Né? Em muitas situações que enfrentamos, nós nos conformamos como sermos galardoados pelo Senhor. Mas também o Senhor nos dá vitórias realmente como igreja, quando nos unimos no mesmo propósito, na mesma direção. A gente contempla a ação, a poderosa mão de Deus, como diz o Salmo 133. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando a igreja está unida, louvado seja Deus. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos, repetindo, e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Tem um versículo na Bíblia também interessante: porque Deus açoita todo quanto ama e tem por filho. Qual o pai que o seu filho está cometendo um erro, né? Um erro que venha trazer prejuízo para ele próprio, para a criança e para os pais, e que não corrija, e que não disciplina o seu filho? Quando nós amamos, nós corrigimos e disciplinamos os nossos filhos. O diabo, aqui diz: assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Glória a Deus por isso. Então, Jó provou que ele adorava a Deus, não porque ele adorava a Deus, não era porque Deus tinha dado grandes bens materiais, mas porque ele tinha prazer na adoração, ele tinha prazer em servir a Deus, ele tinha prazer em adorar o seu Senhor. Amém? E que eu e você possamos, com esse exemplo de Jó, perseverarmos e continuarmos na adoração, perseverarmos e continuarmos servindo a Deus. E uma forma que eu tenho aprendido de como servirmos, como adorarmos a Deus, prestando a Deus um serviço, servindo ao Senhor, servindo ao nosso próximo, servindo a sua obra. É uma maneira de adoração. A mais perfeita adoração é quando você presta um serviço ao Criador pela fé. Quando você serve o seu próximo pela fé, você está servindo ao Senhor. É verdade. Literalmente isso é verdade. Jesus disse que quando nós damos a um dos pequeninos, damos a ele. Os discípulos até questionaram: Senhor, quando te vimos nu, quando para te vestir, quando te vimos com fome, para te dar alimento? Jesus disse: quando fizeste a um desses pequeninos, fizeram a mim. Então aprendemos que servir ao nosso próximo, nós estamos adorando e servindo a Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que todos tenham um ano de 2021
abençoadíssimo, que você entre em 2021 confiando no Deus Todo-Poderoso, acreditando que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Vou orar por você. Pai Celestial, mais uma vez eu te agradeço pelo teu grande amor e a tua misericórdia. Continue abençoando os nossos ouvintes, os nossos irmãos em Cristo Jesus, que, ó Deus, dedicaram suas vidas, lutaram como guerreiros nesse ano de 2020 e que possam entrar em 2021, Senhor da glória, vitoriosos, acreditando, Senhor, no potencial que o Senhor colocou eles e fazendo desenvolver os talentos que o Senhor confiou a cada um dos membros da nossa igreja, do nosso ministério e das demais igrejas denominacionais espalhadas em todo o mundo, que o Senhor vai de encontro a todos eles e os abençoe e os protege de todo mal, em nome de Jesus. Eu oro a Ti e te agradeço. Amém. Obrigado. Que Deus continue